Olá, meu nome é Jefferson Day e começa agora Mais Direitos, Mais Humanos. Aqui, quem tem voz é quem faz. Nas quebradas, na comunidade, nas ruas, na vida. A conversa é entre gente que não vacila, que luta contra as injustiças, desigualdades e preconceitos. Aqui o papo é de quem tem responsa. Responsa com o outro, com a liberdade e com a dignidade e justiça. Eu sou a Silvia Lourenço. E Mais Direitos, Mais Humanos não tem medo de trazer a público aqueles que batalham todos os dias. Cidadãos que não querem só uns likes nas redes sociais. Querem, sim, respeito. E aqui a plateia participa. Gente que acredita que fazer é fazer junto. É sempre um diálogo de jovens que vêm de todos os cantos do país e que trabalham com causas sociais. No Mais Direitos, Mais Humanos, uma questão é essencial. Como encarar as barbáries causadas pelo individualismo? Hoje temos dois grupos que agem direto e reto na veia social. Um deles é o gaúcho Igualdade RS. Essa associação é de travestis transexuais de Porto Alegre, que se uniu a estudantes da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para lutar pelos direitos LGBT, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros. Para falar dessa história, estão no estúdio a Marcele Malta, o Gustavo Passos e a Gabriela Batista Silva. Já Anki Riedel, Marina Barreto Alvarenga e Nina Vieira são da Casa Ângela, uma referência em parto humanizado que fica na zona sul de São Paulo. Na Casa Ângela, a cidadania começa no pré-natal. Então, bora lá conhecer um pouco mais desse lugar? Pelo fim da violência! Pelo fim da violência! Nós podemos parir! Nós podemos parir! E não faltam evidências! E não faltam evidências! Somos todas adelias! Somos todas adelias! Dia 31 de março, às 11h30 da noite, uma juíza proferiu uma decisão que obrigou uma mulher na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, a fazer uma cesárea contra a sua vontade, né? Então, essa discussão leva a fazer a sociedade pensar até que ponto o Estado pode decidir pela pessoa se ela deve ou não se submeter a qualquer tipo de tratamento médico. Vocês querem parir em paz? Essa discussão, ela nos coloca uma urgência, que é trazer o debate sobre direitos humanos para a assistência ao parto, sobretudo para as mulheres, porque a gente tem no Brasil uma assistência misógina, né? Uma assistência que trata as mulheres como objetos, né? E não respeita os direitos delas, a autonomia, a escolha informada, né? E Casa Deli é um exemplo disso. Vocês querem ficar de cócoras? Sim! Andresa, qual a importância do parto humanizado? Eu acho que, além de humanizar, no sentido mesmo da questão de dar possibilidades para a mulher, eu acho que está além de tudo isso. A gente vem lutando, de certa forma, em etapas, em relação à escolha do parto que eu quero ter, em relação a não seguir os modelos de obstetrícia que a gente tem hoje, de marcar uma cesariana porque você está sendo pressionada a... Acho que o parto humanizado é respeitar as escolhas das mulheres e dar informação para que elas possam escolher. Essa busca se deu porque a gente começou a frequentar, ir até alguns médicos obstetras e todos já falavam cesárea, cesárea, a gente agenda um dia, eu não faço parto natural. E eles sempre se colocavam como os protagonistas, como eu vou fazer o seu parto, não se preocupe. Todas as evidências científicas, tudo que a gente entende como direitos da mulher, da criança, que são, afinal das contas, são direitos humanos, né? Tudo indica que o parto normal, conduzido de forma humanizada, da forma mais fisiológica possível, é o melhor. Aí nós chegamos até a ver um médico de convênio que fazia parto natural, mas ainda assim a gente não sentiu muita firmeza, muita confiança. Vocês querem gritar? Sim! Eu acho que existe aí um desrespeito muito grande, né, de tudo que a gente entende de desenvolvimento humano, né, e de direitos humanos. Tipo que tudo isso é sacrificado, né, em nome, na verdade, de conveniências, poderes e
e dinheiro. O parto humanizado ele é um direito do cidadão porque ele respeita a autonomia do cidadão, ele respeita a autonomia da mulher, ele respeita a presença do pai junto ao parto ou do companheiro que essa mulher escolher e respeita isso, que ela tenha as suas vontades respeitadas, né? Papai eu não fumo, papai eu não bebo, meu único defeito é não ter medo de fazer o que gosto. Papai eu aposto. Na minha idade você pinta no 7. Na minha idade ninguém de uma tal Elisete. Aqui em casa é impossível namorar. É impossível, então qual é a sua? Eu só quero um sarro, meia hora no seu carro com meu bem. Papai, 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 um carro. Que bacana. Ok. Queria perguntar primeiro para Anki. Quando surgiu essa possibilidade, por que na Zona Sul de São Paulo desenvolver essa ação? Bom, a Casa Ângela dá continuidade a uma longa tradição, na verdade, comunitária, que iniciou no início dos anos, metade dos anos 80, na Associação Comunitária Monte Azul, que foi quando a parteira Ângela Guerca da Silva, que é uma obstetriz alemã, fundou a primeira casa de parto na cidade de São Paulo. E aonde fica Monte Azul? Explica para quem mora longe de São Paulo. Então, a Monte Azul é uma comunidade, uma favela, que fica no Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo. Marina, você pode me explicar, será que todo parto normal é humanizado? Ou para ser humanizado um parto não necessariamente é um parto natural, normal? Eu acho que se considera o parto normal como parto vaginal, né? Que nós temos nas instituições, que não necessariamente é humanizado, por quê? Porque ele entra dentro de uma rede, eu diria que econômica, essa coisa de você liberar leito rapidamente, né? E um parto natural, ele não tem um padrão, ele não tem um horário a se cumprir, ele não tem uma evolução certinha. Aí acaba que se usam de muitas intervenções para acelerar o processo, né? Não levando em consideração os desejos da mulher, aquilo que ela está sentindo, às vezes nem em consideração os riscos e benefícios das intervenções que eu posso usar. Mas assim, tem como fazer uma cesariana humanizada? Sim, eu acredito que uma cesariana humanizada existe, mas a primeira coisa para uma cesariana humanizada existir é ela ter uma indicação correta, uma indicação real. E eu acho que durante a cirurgia, coisas simples, como você permitir a presença do acompanhante de livre escolha, ou você permitir que essa mulher veja o seu bebê e que seja feito um contato precoce entre mãe e filho antes de uma série de intervenções de rotina, que muitas vezes não são necessárias no primeiro segundo, minuto de vida. Claro. Às vezes essa criança pode ter um contato, ficar com a mãe dela, né, sendo avaliada essa vitalidade junto à mãe dela, para se tiver indicação, aí eu posso separar da mãe dela para fazer algum procedimento, né? Nina fez um parto humanizado. Como é que é a experiência de ser mãe dentro do parto humanizado, né? Acho que uma palavra que diz muito é respeito. Então, esse respeito que a Marina disse de respeitar o momento, então, o tempo em que a coisa está fluindo, se eu acho que já é o momento, se eu quero andar ou se eu quero ficar sentada, se eu quero beber alguma coisa, se eu quero comer, se eu quero conversar, se eu não quero. Então, respeitar esse momento, respeitar o tempo. E esse respeito foi muito. Eu notei esse respeito desde as consultas de pré-natal e esse respeito durante o processo de parto e a assistência após o parto. A Igualdade RS existe desde 1999. O grupo promove cidadania e faz campanhas de prevenção de saúde entre as travestis e transexuais de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Para o Igualdade RS, direitos humanos têm nome e sobrenome. Se liga aí, porque agora a gente vai saber um pouco mais dessa história. Eu tinha um olhar diferente do presídio. Eu tinha um olhar na questão
O que eu pensava, né? Eu nem pensava, não sabia que era a questão da violação dos direitos humanos era tão forte, né? Quando eu vi, eu chorei com elas, né? Eu me emocionei com elas. No primeiro dia que eu vim, aí elas pediram, Marcele, vem semana que vem de novo. Eu disse, não tenho como, né? Porque quem tem que dar permissão é a direção do presídio, a SUSEP. Aí eu vi que realmente o presídio era um foco de discriminação, de preconceito, de doenças, enfim, tudo que tu podia imaginar de ruim era aqui dentro. Né? Aí eu digo assim, não, eu vou levar esse projeto adiante. Eu nunca pensei que a área técnica do presídio, o diretor do presídio, o governo do estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos ia nos apoiar. E a gente teve apoio de todo um conjunto do estado, né, na questão de fazer essa galeria especificamente para travestis. O nosso papel, o meu papel, né, e enquanto diretor do Presídio Central, foi simplesmente ser um facilitador, né, para que isso acontecesse. Né. Então, para que essa ideia ela realmente fosse efetivada, né, era preciso que a gente dissesse mais sim do que não. Foi o que efetivamente eu e o Tenente Coronel Santiago fizemos. Dissemos mais sim do que não. Daí que diferença que você sente estando aqui num espaço que tem uma galeria destinada ao público LGBT e lá que não tinha isso? A diferença é que aqui a gente não tem discriminação, o jeito que a gente se veste e muitas coisas, como o preconceito. E aqui não existe muito preconceito, por causa que é uma galeria já feita para nós. Né? Vocês têm mais liberdade. Mais liberdade. Então a gente vem observando que aos poucos elas vêm podendo se apropriar então, desse conhecimento, dessa autonomia, para poder elas irem articulando movimentos para terem uma convivência melhor, uma convivência mais saudável. Que é isso que a gente vem buscando, que além de conseguir esse espaço, que elas possam garantir a permanência desse espaço de uma maneira mais saudável possível. Depois que a ONG veio, tudo ficou muito melhor, são bem tratados, são respeitados. A melhor coisa é que tem uma galeria só para os travestis, entendeu? E em custo da galeria é maravilhosa, sabe? Desde que eu cheguei aqui eu sempre fui bem tratado, nunca fui maltratado nem nada, porque eu cheguei numa parte que já tinha ganhado a galeria já, que as travestis já tinham conseguido ganhar a galeria, né? E então, no meu dia de hoje, para mim, é bom, é bom. Claro que a gente não quer estar nesse lugar, né? Mas é um lugar bom, todo mundo se respeitando é a conta, né? Aqui a gente tem o poder de usar uma roupa de mulher, de se maquiar, de, né, poder subir, descer, ir e vir, entendeu? Então aqui é bom. Isso é uma situação incomum na maioria. Aqui é uma situação incomum, com certeza. Marcele, diz uma coisa aqui para mim. O que te levou a abraçar essa causa, lá no começo? Assim, eu já fui presa como profissional do sexo. Nos anos 80, eu trabalhava em Porto Alegre, nas ruas de Porto Alegre. Eu fui várias vezes preso, né? E uma época eu fiquei 10 dias detida, né? Então, eu vi os dois lados, né, da moeda, né? Eu vi a questão das travestis presas e eu no lado de fora não poder fazer nada. Até pessoas que viram eu trabalhando, porque saiu na mídia, aquela coisa toda. Bom, lá vai a travesti que defende os viados, né, como se diz, no Rio Grande do Sul, e ainda marginais, né? Eu nunca liguei para isso, né? E eu me sentei com o diretor do presídio e disse assim, olha, eu quero uma aula específica para a população de travestis. Não me inspirei em ninguém, me inspirei em mim mesmo, né, para conseguir. Na tua experiência de vida, Na né? minha experiência de vida. O que aconteceu? Chamei a diretora, né, que era a Ivalete, né, conversei com ela, disse, Marcelo, está tranquilo. O mais breve possível que a gente puder fazer um ajuste para conseguir essa galeria. Mas eu pensei que nunca ia acontecer. Mas eu continuei indo no presídio, né, acompanhando as travestis. Quando foi em abril, né, de 2012, né, me disseram assim, me ligaram, foi aprovado
o teu projeto, né, bom, né, foi demais, né. Mas eu queria saber da Gabi, na abertura do programa eu falei uma sigla, né, LGBT, e muitas vezes essa questão da sigla se perde. Queria que você explicasse um pouquinho o que quer dizer essa sigla, né, mas especificamente a diferença entre travesti, transexual e transgênero. Acho que a grande diferenciação do momento, acho que não só de trans e de a gente colocar, né, as coisas nas caixinhas, o que é trans, o que é travesti, enfim, também a gente trabalha muito na questão da diferenciação entre identidade de gênero, né, e sexualidade, orientação sexual. Acho que aí sim tem uma diferenciação que é bastante importante, né, da gente poder pensar sobre, poder também orientar, né, disseminar informação para que as pessoas também se apropriem dessa informação para saber o que é, então, essa identidade de gênero, né, que aí a gente não tem só essa sigla, a gente tem N identificações aí para a gente poder discutir do que é, então, a identidade de gênero, e a orientação sexual, que sim está vinculada à opção, ao desejo que a pessoa tem, como ela se satisfaz sexualmente falando, né. Gustavo, fala um pouquinho para a gente como você sente trabalhando nesse grupo e apoiando essa causa. Como você sente que a sociedade hoje em dia olha os travestis e os transexuais? A própria sigla LGBT, ela traz uma marca em si muito excludente, porque ela sugere, nos sugere que lésbicas, gays, travestis, transexuais sejam colocados na mesma categoria. Porque, por exemplo, uma pessoa se identificar enquanto lésbica ou quanto gay, ou como bissexual, essa identificação vai da ordem do desejo sexual. Da orientação. Da orientação sexual. E travesti transexual vai da ordem da identidade de gênero. Então, colocar tudo na mesma sigla sugere uma confusão já. Uma confusão. Porque, por exemplo, uma pessoa que se sente, se vê como uma mulher trans, ou seja, que ela, de certa forma, nasceu com um corpo que nós lemos como masculino, enfim, e que se identifica enquanto mulher, uma mulher trans, isso não significa que ela é homossexual ou heterossexual necessariamente. Existem mulheres trans homossexuais e mulheres trans heterossexuais. Sim. Então, essa invisibilidade ela vai se gerando a partir de várias dessas identidades dissidentes, porque, por exemplo, os gays, em geral, tem, por conta de todo o histórico da luta e tal, tem muita visibilidade. Então, acaba que as pessoas sabem muito sobre militância gay e muito pouco sobre a militância travesti e militância trans. A pergunta que eu quero fazer para os dois grupos se é uma ferramenta, se a internet é uma ferramenta de difusão para a ação de vocês e como é que vocês usam essa ferramenta. Aqui as meninas podem falar, depois vocês voltam a falar. Eu acredito que a internet é uma das grandes difusoras e responsáveis por muito do que está acontecendo dentro do movimento da humanização do parto, né? Porque foi através da internet que muitas mulheres se organizaram para exigir algo diferente. É através da internet que elas chegam à Casa Ângela, né? É através da internet que elas buscam seus partos domiciliares, enfim. E muitos desses movimentos, muitas dessas mulheres juntas já provocaram muitas mudanças. E no caso do Igualdade RS é a mesma coisa, né? A vida inteira, pessoas que falavam por nós, a população de travestis e transexuais, né? A gente pensou em nós podermos falarmos por nós mesmos, o que nós sentimos. E por falar em internet, para você que está aí em casa, conectado com a rede, saiba mais sobre as experiências do Mais Direitos, Mais Humanos no nosso site. Lá você pode participar postando seus comentários e compartilhando todos os programas com seus amigos. E confira também os nossos programas nas redes sociais. Bom, e os convidados de hoje que estão aqui para tocar? Quem são os meninos? O Mustache e os Apaches. Gente, tem vários Mustaches e devem ter 2 Apaches ali sem Mustache. Por que Mustache e os Apaches? Fala um pouco aí da banda pra gente. Mustache e os Apaches primeiro porque soa bem, segundo foi porque a gente se encontrou numa época que isso fazia o maior sentido. Ótimo. Qual que é a pegada do som de vocês? A gente toca um pouco de blues, folk, jazz. Delícia. E um pouco de outras coisas que a gente ainda não sabe o nome. Como é o nome desse instrumento aí seu? Essa aqui é uma washboard, uma tábua de lavar. Era usada bem no início do jazz e agora a gente está trazendo de volta. Sensacional. Mustache e os Apaches. Escabelei o cabelo da nega Lilu, escabelei o cabelo Lilu, escabelei o cabelo da nega Lilu, escabelada
Capítulo 4, artigo 24. É vedado ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre a sua pessoa ou o seu bem-estar, bem como exercer a sua autoridade para limitá-lo. Isso que a Silvia está falando é o Código de Ética Médica de 2009, aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. A gente sabe bem que, em alguns casos, só a estrutura dos hospitais e das maternidades é que podem garantir a vida do bebê, da mãe. E a gente sabe também que, em algumas situações, a cesárea é a única forma para os bebês nascerem sem nenhum problema de saúde. Mas daí a fazer desse procedimento uma rotina é um pouco demais, né? Vamos ver um pouco mais sobre a Casa Ângela. A Casa Ângela é um centro de parto humanizado. O Casa de Parto é uma iniciativa da Associação Comunitária Monte Azul. Aqui não é da prefeitura, né? Não fazemos parte do SUS e também não somos particular. Consegue sentir onde ela está? Consigo. Tem um pezinho me chutando. Ela tem a proposta de um acompanhamento integral, né, de gestantes de todas as classes sociais, desde o início da gestação, opcionalmente no parto e durante todo o primeiro ano de vida do bebê. Já pega de bolinha, aí toma cuidado, porque eles estão no chão, né? E conta pra gente, assim, resumidamente, como o início, quando você chegou aqui, como você foi acolhida, enfim, o pré-natal. É um cuidado todo diferenciado que a gente tem aqui, que a gente não encontra em nenhum outro lugar no hospital, na rede privada, por exemplo. Aqui a gente é tratado como pelo nosso nome, sabe? Então a gente cria um vínculo com a equipe toda durante o pré-natal todo. E isso ajuda muito na hora do parto. Então, assim, cada consulta, a gente era mais de 1 hora, a gente conversava bastante sobre tudo é conversado nas consultas. Então, foi bem tranquilo o pré-natal. Porque você já está com 37 semanas, já pode nascer qualquer minuto, né? A partir de agora, até as 42 semanas, tá tudo pronto. Você tem alguma dúvida? A casa dá essa liberdade, né? Você tem uma sala de parto. Você pode andar pela casa, mas aquela sala você deixa do jeito como você quiser. Então a gente colocou vela, incenso, tinha muitos aromas, música. Minha mãe estava junto. Então foi um ambiente bem acolhedor. A alta acabou, as suas consultas terminaram, tá? Com essa outra. Aí o bebê a gente acompanha. Agora, né? Isso, aí a gente acompanha até 1 ano de idade. Tá? Naqueles grupos que você vai de mês sim, mês não mesmo, né? De 2 em 2 meses. Certo? Tá, ok. Tchau, então. Tchau. Obrigada. Eu tava com o colo do útero grosso, a cabeça dele não passava. E aí era um momento que também era crucial. E a Carol, que foi a minha parteira, me perguntou. Isso eu guardo assim muito. Ela me perguntou, você quer que eu empurre o colo do seu útero ou você prefere fazer força até ele nascer?
E eu pedi naquele momento, que eu queria era fazer força até ele nascer. Eu fiquei com medo dela empurrar. E isso foi completamente respeitado. Ela ficou lá do meu lado, me ensinando a respirar, falando o que eu tinha que fazer. Em momentos ela saiu, me deixou também só com meu marido. E elas me deram muito carinho, muito apoio. Eu fui muito abraçada e é uma cumplicidade feminina que é um negócio assim incrível. E hoje nós atendemos 70% de mulheres da região de abrangência, quer dizer, são, na maioria, uma população usuária do SUS, né? E 30% também de mulheres e casais de classe média que nos procuram de outros bairros, né? Em busca do modelo humanizado ao parto natural. Força, 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 mais. Isso, contínuo, vai até o final. Isso, meu bem. Ai, meu Deus. Na Casa Ângela é isso, é só assistência ao parto, né? Quem faz é a mulher. Sentadas no marido, penduradas na doula, sentadas na banqueta, deitadas na banheira. No caso da Adelir, que a gente viu na reportagem, a Justiça Gaúcha, que é justamente a terra da Marcele, que está aqui com a gente, a Justiça de lá entendeu que o fato dela já ter feito 2 cesarianas trazia riscos para o bebê se fosse executado um parto natural. Mas tem muita água nessa história, porque em alguns países consideram o parto natural seguro, mesmo em mulheres que já fizeram cesáreas. Então vamos lá engrossar esse caldo. Explica para a gente como é que é esse caso da justiça se colocar na vida de uma mulher. Eu acho que isso fica bem complicado, uma vez que, nesse caso, por exemplo, ela sabia dos riscos, ela decidiu assumir esses riscos para ter um parto normal, né? Ou um parto vaginal, enfim. O que ela queria era parir mesmo no hospital. Ela não ia ter um parto domiciliar, como foi entendido por muitos. Mas ela queria chegar ao hospital em um momento mais próximo ao parto, para que tivesse mais chance, né? A gente sabe que, infelizmente, é assim. A partir do momento que ela tem a informação e ela tem uma escolha, o corpo é dela, o filho é dela. Ninguém tem o direito de decidir o que ela tem ou não que fazer. Essa mulher, ela estava em trabalho de parto, no meio dessas suas contrações, de um dos momentos mais difíceis ou melhores momentos da sua vida, pode-se dizer também, mas enfim, não é um momento em que a gente quer que a polícia invada a nossa casa e nos leve para um hospital da maneira com que foi feito, né? E acho que isso que causou tanta revolta entre as mulheres, porque ela não foi respeitada. Ela foi levada para a mesa de cirurgia contra a vontade dela. Vocês acham que existe muita sonegação de informação sobre os procedimentos médicos para as gestantes? Olha, isso acontece, eu acho que para beneficiar uma rotina mais prática ou que gere mais dinheiro, enfim. E eu acho que é um abuso de poder, é um abuso de um poder médico, de um poder científico, de saúde, pode ser um enfermeiro, qualquer outro profissional. Você dizer para a mulher que ela não pode ter um parto normal porque ela não tem passagem, por exemplo, que eu acho que é o motivo de cesárea da maioria dos nossos conhecidos, né, por exemplo, e é errado, isso não existe. Por que tem tanta cesárea, então? Porque virou um negócio, é mais lucrativo se fazer uma cesárea do que um parto natural, é isso? Então, eu acho que isso é muito mais complexo, né? O fato é que o Brasil hoje é campeão, né, em cesáreas, campeão mundial. E eu acho que isso tem vários motivos, né? Um desses motivos, justamente, é que o normal virou anormal. Que o parto normal passou a, principalmente, assim, eu diria, numa classe média alta, que são usuários de planos de saúde, os melhores planos de saúde, os melhores hospitais de São Paulo, são que mais fazem cesáreas. Sim, são mulheres que fazem, na grande maioria, o pré-natal, acompanhamento pré-natal, com médicos muito bem conceituados em planos de saúde muito bem conceituados, e que justamente um dos grandes problemas é a informação. Né? Porque uma mulher que está grávida, que está se preparando para dar à luz, seja lá de qual forma, né?
ela sempre, em primeiro lugar, ela vai ter o bem-estar do seu bebê. Claro. Se o médico falar para ela, olha, o bebê está numa posição tal, vai ser muito difícil, você cordão, não vai ter dilatação. Exato, você não vai ter a dilatação. Nós precisamos de mais informação para todas as mulheres de todas as classes sociais, para elas poderem tomar uma decisão e poderem optar. Pra vocês terem uma ideia, no Brasil, pelo SUS, 43% dos partos são cesáreas. Na rede privada de saúde, esse número chega a 80%, gente. E esses dados é da OMS, da Organização Mundial de Saúde. E aí, agora eu quero saber da plateia, que tem uma mulherada aqui hoje, eu não sei quantas das pessoas que estão aqui já têm filho, pretendem ter filho. O que vocês acham? Eu gostaria que vocês falassem das mulheres que optam em ter o parto cesariano. Bom, nós, da Casa Ângela, eu pessoalmente também consideramos um direito da mulher de optar por uma cesárea. Eu só fico triste quando eu vejo a grande maioria das mulheres que fizeram cesárea fizeram isso não baseada numa decisão verdadeira. Muitas vezes uma mulher, depois da cesárea, quando ela tem acesso a mais informação que ela não tinha antes da cesárea, se sente traída, porque não foi decisão dela, mas foi decisão do médico. Você pode acompanhar tudo que está rolando aqui pela internet. O endereço do nosso site está aí na sua tela. Visita o site. Bom, os caras aqui atrás de mim estão achando que estão fora do debate, tal, mas a minha questão é: o que vocês pensam a esse respeito sobre o parto humanizado, sobre as cesáreas? Eu acho que a mulher tem que ser livre para escolher o que ela vai fazer, né, com o nascimento do seu filho. Vai para o intervalo, mas antes, com um pouquinho de mais mustaches e os apaches. E a gente volta com mais travestis, mais transexuais, mais direitos e mais humanos. Hoje eu passei margarina no pão como petróleo. Petróleo. Hoje eu li que a bolsa caiu. Dow Jones, Dow, 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 Dow. De que bom que eu passo o chapéu e não tenho papel. Hoje eu saí de bicicleta. Meu monociclo furou o pneu. E os carros parados na estrada não dançam balé melhor do que eu. E a fumaça na cara puxa meu pé de girassol. Sol, 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 chuchu. Chuva ácida, chuchu. Chuva ácida, chuchu. Chuva ácida pra chuchu. Algumas pessoas dizem que direitos humanos servem só para proteger bandido. Batalhar pela cidadania é coisa de gente que não tem o que fazer? O que é justiça? O que é civilidade? Você já deve ter ouvido a frase: bandido bom é bandido morto. Mas para que serve uma cadeia? Por que excluir? Por que discriminar? Por que colocar as travestis no pódio da escória social, sem dignidade alguma? Por quê? Bora ver mais uma reportagem. Os travestis e os transexuais, eles são os mais excluídos, porque esses não estão no meio da sociedade. Bom, com gay, com lésbicas, sabe, eles conseguem transitar, conseguem ter direitos, enfim, conseguem avançar, mas isso não estão. Em qualquer segmento que se vai, não se encontra. Entra num banco, não tem ninguém nem trabalhando, no comércio, sabe? A gente vai num shopping, não encontra ninguém nesse grupo. Assim, onde é que eles estão? Eles não estão. Eles não são aceitos, então eles acabam se marginalizando.
são excluídos de casa muito cedo, né? Porque é muito visível a sua identidade fora do padrão, fora do modelo, né? Quem pode viver sem precisar dizer que é trans, não está tão sujeito à violência. Então, não é uma decisão fácil também, né? Tu se expor enquanto trans. Eles também na escola são as maiores vítimas do bullying homofóbico, então eles têm um baixo índice de escolaridade, aí não tem como se inserir no mercado de trabalho, que não os aceita de se qualificarem. Então, assim, 95% dos travestis e transexuais vivem no mundo da prostituição e isso os estigmatiza mais. Mas às vezes porque não tem outra opção de vida, de sobrevivência, a não ser essa. Existe, sim, uma escola dentro do presídio, né? E que ela é frequentada por uma parcela desses apenados que ficam aqui. Só que por uma questão de segurança, essas travestis e os maridos, né, e os gays também, eles são impedidos de frequentar essas aulas. Muitas já relataram que tentaram estudar, né, no supletivo aqui do presídio, mas não conseguiram pela questão da violência que elas sofrem durante as aulas. Cada vez mais é preciso que se empodere e dê visibilidade às necessidades específicas dessa população. É preciso políticas públicas afirmativas para essa população, como é o caso de a qualificação profissional especificamente para travestis e transexuais, para que elas possam se qualificar profissionalmente e sair das ruas, sair da prostituição. Enfim, ter outras possibilidades de ascensão econômica e social. A ideia, assim, surgiu daí, né? De trabalhar um pouco a autoestima e trazer esse tema para a discussão. Porque, invariavelmente, quando tu expõe, as pessoas vão na exposição, elas veem as fotos, elas veem no jornal, elas discutem sobre o assunto, né? E eu acho que quanto mais se discutir sobre isso, menos vai ser assim essa coisa assim separada, né? Segregada, o tabu, enfim. É um trabalho que inseriu e reconheceu alguma coisa como profissão, né? E as que se revelaram ser desconstruído, transver, ou seja, elas passam a vida construindo uma imagem de mulher. No momento que elas resolvem participar de um trabalho desse, por exemplo, aqui atrás a Luíse, ela passou uma vida para construir essa imagem de mulher. No momento que ela toma coragem de participar disso, ela se desconstrói, porque por trás dela existe um homem, ou existia um homem, né? Mas isso faz com que outras venham a se revelar, né? E se assumir como tal, e com isso ajudar com que outras travestis e outras transexuais tenham um mundo melhor. E cada dia é um dia novo, cada dia é um passo, né? Cada dia uma travesti sofre violência, cada dia ela sofre preconceito, cada dia tem uma demanda nova. É difícil, mas é muito compensador a gente mostrar o trabalho que a gente faz para a população de travestis. A verdade é que a barra é muito pesada, né, gente? É triste, mas é fato. No início de 2014, a ONG International Transgender Europe soltou um relatório afirmando que aqui o Brasil é o país onde mais acontecem assassinatos de travestis e transexuais em todo o mundo. No Brasil, em 2013, a gente teve 133 travestis assassinadas com brutalidade e violência. Muita violência. Não é um tiro, não é uma facada. Por que acontece esse caso? Por que esse número tão grande, né? A gente tem 98% das travestis ainda estão no mercado de trabalho como profissional do sexo, né? Poucas travestis hoje estão no mercado de trabalho. Por quê, né? Em primeiro lugar, a exclusão da família, a exclusão social. E o Estado e o preconceito não aceita essa população para trabalhar. Aonde que elas vão trabalhar? Tu não vê uma travesti na escola, em primeiro lugar, da questão da discriminação, a questão do nome, né? Explica aqui para todo mundo que está aqui, para quem está em casa também, por que essa questão do nome social é uma questão fundamental para as travestis? É fundamental, mas é paliativo, né? Eu digo assim, foi uma conquista, né? Mas hoje, eu fui a primeira do Brasil a trocar o nome há 4 anos atrás,
como Marcele Malta, o juiz entendeu, né, na questão quando o Gustavo falou, me lembrei, e ele colocou assim, né, do sexo masculino para o gênero feminino. Ele não colocou o sexo, ele colocou o gênero feminino. Eu sempre digo assim, né, um juiz que entende isso, né, eu acho que é muito importante. Eu não conheço ele, mas gostaria eu, pessoalmente, ir lá e agradecer a ele, porque ele já deu uma sentença para mais de 50 travestis no Rio Grande do Sul, um nome civil. O nome civil, para nós, neste momento, é o mais importante que, a nível nacional, a gente luta, né? Porque o nome social é importante, mas é paliativo. E o nome civil é a coisa mais importante. Explica para a gente, para o pessoal que está assistindo, talvez muita gente não saiba a diferença entre o nome social e o nome civil. E o nome social, assim, é uma carteira, e eu entendo que a Marcele fala como paliativo, porque, imagina só, se uma pessoa pergunta, me dê seu documento de identidade, existe um documento de identidade que é o comum que nós usamos o tempo inteiro, né? E a carteira de nome social, ela não é só carteira de identidade. Então, ela é como se ela marcasse a diferença. É uma carteira alternativa. Então, ela tem o seu valor muito marcado e reconhecido, mas o ideal é uma retificação do registro civil. Sim. Porque aquela pessoa, no fim das contas, foi feita de certa forma, uma violência sobre ela e impor sobre ela um nome que ela não se identifica. Okay. Se em muitos casos as travestis e transexuais sequer são aceitas na família, imagina se são respeitadas na sociedade. Nas prisões, então, onde o poder é machista e a situação é quase absolutamente degradante, discriminatória e violenta, nem se fala. Minha pergunta vai para a Rank. Rank, como é que seria o trabalho da Casa Ângela se fosse lá junto ao sistema carcerário, junto com o trabalho da Igualdade RS? Eu acredito que nós estamos vivendo, né, uma época que tudo isso, pensar tudo isso é possível, é necessário, né? E estamos no início, muito no início, né? Mas eu acredito que juntando toda essa questão, maternidade, paternidade, parto, a sexualidade, eu acho importantíssimo. E aí depende do contexto, né? A Casa Ângela teria uma cara diferente se fosse, né, junto ao trabalho de vocês, né? Mas eu acho que o propósito pode ser o mesmo, humanizar. A gente vai fazer uma conexão sem escala pela nossa arquibancada aqui. Eu sei que eu vi uma pessoa aqui querendo falar com o microfone. Eu tenho uma curiosidade sobre o projeto Casa Ângela. Vocês têm como um projeto de aumentar a Casa Ângela? Bom, bem que nós gostaríamos. E, inclusive, a Casa Ângela, nós estamos enfrentando muita oposição por lado das organizações médicas, né, que, assim, de uma certa maneira, tem um monopólio, né, sobre a autoridade pública na saúde, né. Então, nós gostaríamos muito de replicar esse modelo, mas, nesse momento, eu diria que nós não o fazemos por questões simplesmente de recursos financeiros. Se tivéssemos mais recursos, nós conseguiríamos replicar a Casa Ângela em cada região de São Paulo. Tem um outro amigo ali ao lado. Hoje, nós vemos que os pais já influenciam os filhos, já desde criança, a ter homofobia. Se nós formos ver, tem gente que já criança, é gay, que nojo. Né? Então, nós temos que ensinar, já desde criança, as crianças a saber a respeitar. Porque acontece muito isso hoje. Sim, as travestis e as transexuais, elas sofrem um processo de violência durante toda a sua vida, o tempo inteiro, simplesmente por ser quem elas são. Todas essas questões de direitos humanos, agora, eu acho que são coisas que nós estamos tendo que estar incomodando. E é esse incômodo que causa o reajuste. Agora sim, toda a nossa reflexão estará em volta da música do Mustaches e os Apaches. Todo trem vai pro mesmo lugar. Todo trem vai pro mesmo lugar. Todo trem vai pro mesmo lugar.
Toda poeira vem de perto, é universo, e no inverso eu posso acreditar. De bem distante, o universo é poeira, meu gato magro agora é jaguar. Todo deserto já foi oceano, quem já foi peixe agora sai pra pescar. Protagonismo da mãe, do bebê, da família, parto natural, cesárea, parto humanizado, bandeiras levantadas aqui pela moçada do Casa Ângela, questões essenciais quando o assunto é o direito da mulher. Atitudes mais humanas com mais direitos. Travestis, transexuais, discriminação, desigualdade, desrespeito. É hora da dignidade. E é para isso que o pessoal do Igualdade RS está aí, para lutar por mais cidadania, mais justiça, mais ética, por mais direitos mais humanos. Agora nós vamos para o direto e reto, hein? Opa! É, pergunta curta para resposta curta. Gustavo, você vai ser o primeiro. Depois de tudo isso que a gente conversou aqui, você acha que está na hora de pensar um novo modelo de família? Com certeza. Eu acho que o modelo de família, ele já não é o que nós pensamos que ele é há muito tempo. Só ninguém admite. Nina, resposta rápida, pergunta rápida, resposta rápida. Quem manda no corpo? Eu. Uau, que rápido. É meu, né? Oh, yeah. É meu, eu mando. Uma pergunta para Marcele. Rico pode escolher ter parto humanizado ou fazer cirurgia de redesignação sexual? Quem tem dinheiro para botar, bota. Quem não tem dinheiro, coloca silicone líquido. E silicone líquido é veneno. É uma sentença de morte, né? Cada um faz do seu corpo e a mulher também do seu corpo que ela quer, né? Se ela quer se prostituir, quer ter filho, não quer ter parto normal, eu acredito assim que a mesma coisa nós, da população de travestis, eu acredito que a gente possa fazer do nosso corpo o que a gente quer. Por falar em silicone, Marina, cesárea ou silicone e silicone, deixa cicatrizes? E tem as cicatrizes psicológicas, a cicatriz de uma mulher que foi enganada e descobre depois de uma cesariana que ela não precisava. A gente vê isso todos os dias, como a Anki citou mais cedo, né? E aí, eu quero saber direto e reto para a plateia, quem vai responder? Depois desse papo aqui, alguma coisa mudou em você? Bem, assim, eu sempre tive muita vontade de ter cesárea. Depois desse papo, com certeza, eu vou ter o parto normal. Tudo bem. Mais alguém? Lá, meu amigo ali. O que muda em mim assim, é o pensamento que a gente pode se informar pela internet ou vendo assim, de uma forma surpreendente, assim, porque a gente vai vendo que existem mais possibilidades do que é divulgado para a gente, do que é ensinado nos médicos, do que é ensinado socialmente. Isso é uma coisa muito positiva. Maravilha, maravilha. Arrasou. Mais direitos, mais humanos, está na internet também. Visite o nosso site. Lá você vai poder participar, postando comentários, compartilhando tudo, todos os programas com seus amigos, com as pessoas que você conhece. E também confira o nosso programa nas redes sociais, hein? Bom, hoje está acabando, mas fica o toque do poeta Pablo Neruda. Se nada nos salva da morte, pelo menos que o amor nos salve da vida. Toca a música, mais amor, mais vida, mais direitos, mais humanos. Acabou, gente, valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado ao programa Mais Direitos Mais Humanos, às mães do Casa Ângela e aos nossos conterrâneos aqui do Igualdade RS. Muito obrigado. Uma farta salva de palmas, por gentileza, a eles. Parabéns aí, vocês são fantásticos. But if you talk about my I'm gonna hit you with my banjo. But if you talk about the angels, well, you know I can be whatever I have, well, inside of you. But
But if you talk about my pain, 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 gonna hit you. Squeal out of months at the muddy to know. Squeal out of months to know. Let's spend a night of more. Loving a boy. It's gonna be a lot of months at the muddy to know. But if you talk about my train, I'm gonna hit you with my wow. But if you talk about the angels, well, you know I'll give you a minute I hell inside of you. But if you talk about my pain, 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 gonna hit you, hit you, hit you.